2016, com o Cuca. Nessa época você já tinha parmeirista, ainda era parmeirista, então você acompanhou até mais de perto que eu. O que todo palmeirense pergunta quando volta lá atrás o assunto: que capso aconteceu naquele ano, Conrado? Foi uma convergência de fatores, né? Como a gente sempre fala, não foi uma coisa só, foi um monte de coisa. Então você tem as lesões do Pierre e do Cleiton Xavier, você tem o Muricy, que na hora de fechar a casinha ele queria botar o time para frente e os jogadores não queriam. Os jogadores falavam: vamos fechar a casinha, professor, vamos fechar a casinha. E o Muricy queria meter o time para cima. Então o Palmeiras tinha aberto ali uma vantagem bem interessante e só tinha que administrar os resultados, sabe? Tinha que empatar fora de casa e continuar ganhando dentro de casa. O Muricy queria meter o time para cima. E aí acabou tomando umas derrotas que não era para tomar. Teve o jogo do Simon, que abalou claramente, né, a sequência do time. E quando estava tentando recuperar, ainda tinha uma possibilidade, aí teve aquele jogo em Porto Alegre, onde o Obina sai na mão com o Maurício. Faltando, né, famoso na Maurício da base. O Maurício Nascimento. E o jogo parado. Tinha acabado o primeiro tempo, na saída para o vestiário, os caras saem na mão, os dois são expulsos. Daí acabou, né, cara? Então, assim, isso foi uma convergência de fatores. Mas tudo começa no jogo contra o Santo André, quando tem a lesão do Cleiton Xavier. O Cleiton Xavier estava ali cobrindo o setor direito, e ele tem lá, dá a puxada na perna, ele não consegue continuar no jogo, e o setor fica descoberto. O pontinha do Santo André aproveita o espaço que o Cleiton Xavier deixou e cruza para o Nunes fazer o gol. Então o Palmeiras perde aquele jogo do Santo André, foi o começo de tudo. Foi onde começou a degringolar, a batata começou a assar e o Palmeiras começou a perder aquele título que estava ganho. E você acha que o Wagner Love teve tanta influência quanto alguns falam? Não teve, eu perguntei para jogadores lá da época. Tem essa lenda, né, que o Wagner Love chegou e quebrou o vestiário. Nada. Foi tudo bem. Ele só não jogou bem. Ele não jogou bem, fato. Embora ele tenha feito um gol muito importante lá no Mineirão contra o Cruzeiro. Que foi quando começou a arrancada do time para a liderança. Ele estava jogando bem. Aí ele deu uma decaída, né, na segunda metade do segundo turno. E foi aí também que alguns torcedores foram atrás dele e pegaram ele numa agência do banco, né? Também tem isso. É isso aí, a Emily falando que foi culpa do presidente, falando que foi campeão do primeiro turno. 2009 já era o Beluso. Conrado? Já era o Beluso. É verdade que, porra, ele até tentou, né? Trouxe o Love, etc. Não dá pra reclamar que ele não tentou. Fez tudo, assim, o Beluso deu all-in, né? Ele fez, assim, praticamente o que todo torcedor faria. Ele deu aumento para todos os jogadores importantes no fim do primeiro turno, segurou os jogadores. Tinha um monte de jogador com proposta, ele deu aumento pro Pierre, deu aumento pro Diego Souza, deu aumento pro Cleiton Xavier, deu aumento para todo mundo, para ninguém sair, para manter a base do time. E aí em 2010 ele dá o all-in total, né? Quando ele traz de volta o Filipão, traz de volta o Valdívia e o Kleber, e endivida o Palmeiras a níveis inimagináveis, mas é porque ele tinha certeza que com isso o Palmeiras ia ser campeão. E ele queria muito ser campeão como presidente. E ele não conseguiu. Então ele meteu as caras. Falou assim: eu vou gastar o que tem, o que não tem, mas nós vamos ser campeão. E não fomos. E aí ele entrega o clube por um inepto. Ele ficou doente, né? Ele teve uma doença, ele teve um problema de saúde muito sério no final do seu mandato. Ele nem conseguiu concluir o mandato. Você vê como o cargo de presidente do Palmeiras, ele é uma coisa que suga a energia das pessoas, né, cara? Vê a foto do Paulo Nobre no dia que ele assumiu e vê uma foto do Paulo Nobre logo quando ele deixa o clube. Como o cara envelhece. É uma pressão, principalmente para quem vive, né? Para quem se importa. Você envelhece, você fica doente. Então o professor Beluso ficou doente. O próprio Abel, vê o Abel em 1 ano e meio. Então, para quem se importa, né, acontece isso, porque é muito intenso. E o professor Beluso, ele acabou não conseguindo nem fazer a política ali para fazer seu sucessor,
o clube ficou largado politicamente e entra o Tirone. O Tirone, que é o maior dos beócios que já dirigiu o Palmeiras. E ele pegou um clube muito endividado. Então ele tinha que fazer uma gestão muito responsável, muito séria, muito bem pensada. Ele tinha que ter sido Não, era o último cara que podia estar no clube numa situação daquela. E ele é praticamente um... Eu não vou falar, vou tomar processo. Ele é muito pouco... Ele é um retardado. É. Ele é um retardado. Então, Ele tem problema de cognição. Ele tem rebaixamento cognitivo, é fato. Eu não duvido disso. O fato é que o último ato dele como presidente, depois de ter desfilado de sunga um dia depois do rebaixamento do Palmeiras, foi de contratar o Riquelme. Só não contratou assinado, mas fechou. Ele falou assim, não, agora é o Paulo Nobre que vai decidir. E o Paulo Nobre cortou na hora. Falou assim, isso é louco. Não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz. Por quê? Porque o Tirone, Friso e Piraci, que foram um triunvirato ali que governou o Palmeiras naqueles 2 anos, foi o pior presidente esse da história do Piraci Palmeiras. dava dor de cabeça, hein? Então, foi péssima administração. Era um momento em que o clube tinha que se reerguer. Ainda dava, sabe? Se fizesse direitinho, ainda dava para se segurar. Mas aí ele afundou ainda mais, jogou o Palmeiras na vala, né? E culminou com o rebaixamento. Quer dizer, o Palmeiras devendo tudo e sem receita porque estava na segunda divisão.